Estamos iniciando o programa Marketing Business dessa semana, diretamente aqui dos estúdios da TVC, a TV do Jornal do Correio da Manhã. E o programa Marketing Business tem o oferecimento do Barra Grill Steakhouse. Você, que é o nosso espectador, tem 10% lá no Barra Grill. Não deixe de ir e procura o Metre, você vai ter uma experiência maravilhosa. Olha, hoje o programa tem uma convidada, uma mulher guerreira, lutadora, uma grande profissional, respeitadíssima pelo mercado, e ela vem se dedicando a um projeto maravilhoso já há algum tempo e que vem reunindo os grandes empresários do Rio de Janeiro em prol do Rio de Janeiro. Eu trago Andréa Repsold, presidente do Lead Rio. Andréa, prazer enorme te receber aqui. Eu que agradeço, Marcelo, muito bom poder conversar, né? falar bem do Rio, falar dessa agenda positiva do nosso estado, da nossa cidade, e eu te agradeço muito por esse convite. Que isso, é um prazer te receber, falar um pouquinho da tua história, da tua experiência, do Lead Rio, que é uma instituição, né, enfim, que reúne os maiores empresários do Rio de Janeiro, os mais significativos, para um grande objetivo que é elevar o Rio de Janeiro na posição que merece. Andréa, antes que a gente fale do Lead, eu queria falar de você, né? Todos te conhecem, evidentemente, pela sua trajetória. Você esteve 28 anos na Faga, que foi uma das principais empresas de eventos do Rio de Janeiro, do Brasil. Fala um pouquinho da tua história. Eu acho que desde o início da minha carreira, eu gostava muito, né? Eu tinha facilidade para idiomas, eu comecei muito a trabalhar em congresso, convenção, em feiras, e aí fui me apaixonando, né? Porque eu brinco sempre que o mercado de eventos não tem volta. Uma vez que você entra, você já se apaixona inteiramente, porque é muito diversificado, né? São assuntos muito diversos, então a tua cultura, ela se incrementa muito. Eu gostava muito de ficar nos congressos, nas salas, ouvir as novas coisas, né? Eram mais variados temas, né? Desde avicultura, medicina, agronomia, marketing. Então a gente vai adquirindo uma cultura geral e tomando prazer, né, e muita vontade de continuar nesse segmento. E aí eu fui crescendo, eu iniciei com uma empresa de receptivo, que passei a trabalhar para várias empresas, fazer vários congressos, e aí eu fui convidado então pela FAG, na época chamava FAG, para assumir uma direção de eventos internacionais. Eu tive uma larga experiência em feiras, na época para o Ministério de Relações Exteriores, eu fiz muitos pavilhões brasileiros fora, então eu viajei muito, né, na época das grandes exposições, da época do Made in Brazil, então adquiri uma experiência, uma vivência muito boa, né, e a gente foi vendo o que o mundo estava fazendo. Aí nós nos dedicamos também num segmento da empresa para as feiras, né? Temos a Bienal do Livro, que foi criada. Começou com vocês? Começou conosco, a gente junto com o Sindicato de Editores de Livros criamos, e o evento se transformou... Gigantesco, do Copacabana Palace para todos os pavilhões, começou no Copa. Caramba. Então, assim, exemplos como esse e vários outros segmentos de eventos que dão orgulho, né, da gente ter participado dessa história. E começamos, então, também com os eventos corporativos, e foi a época áurea, né, das grandes convenções de empresa, e fazendo projetos e criando estratégias de marketing, estratégia de inovação para as empresas, trazendo o que no mundo já estava se fazendo de mais moderno. Então, foi uma época muito boa. Uma né? experiência maravilhosa e mudou muito, não, André? Acho que mudou, né? Quer dizer, depois da Faga, a gente fez um contrato e nos incorporamos a um grupo multinacional francês, que é a GL Events, que hoje é enorme, né? E que aí, na época, foi quando pegou a concessão do Rio Centro e da Arena, e aí foi um outro momento, um outro patamar também muito interessante trabalhar com um grupo internacional. Então, foi uma experiência maravilhosa. Perfeitamente. Essa área de segmentos de feiras, de congressos, eu acho que está voltando agora, que foi muito grande na sua época, na FAG, e era gigantesco, né? Era gigantesco, porque a comunicação era muito mais difícil, né? Quer dizer, você precisava estar presencialmente. Hoje a gente está aqui online. Rapidinho, você tem tudo online num telefone, você recebe tudo, resolve. Então mudou muito foi uma velocidade absurda, né? Quando você pensa em alguns anos atrás, como isso mudou. Mas eu acho que também há um retorno dessa vontade de se encontrar, né? Porque eu acho que nada substitui esse contato pessoal. Contato, né? Como a gente está conversando aqui agora, né?
A gente poderia fazer isso virtualmente, mas é muito mais prazeroso e muito mais interessante. Olho no olho, né? O olho no olho, né? Então, eu acho que isso voltou muito. E as empresas, como estão cada vez, até no home office, elas precisam voltar a fazer momentos que as pessoas se encontrem, né? Porque às vezes acontece, a gente faz uma convenção e fala, nossa, eu falei com você durante um ano, nunca tinha te visto, né? Então, pessoalmente, isso é muito bacana. Que bom. Andréia, eu queria falar do Lead Rio, né, no qual você preside desde 2011, que é uma instituição, é um grupo de empresários que discute e se relacionam de uma forma brilhante, desenvolvendo negócios para o Rio de Janeiro. Fala um pouquinho dessa criação do Lead Rio, que iniciou em 2003 pelo João Dória, né? Isso. Que tem um papel fundamental nesse multissetorial, em encontros, né? Extremamente competente. Fala um pouquinho da história do Lead, por favor. O Lead começou exatamente com o Dória, que era um empresário de São Paulo, ligado, ele tinha uma agência, e ele começou a fazer encontros com as empresas. Ele tinha um programa de TV exatamente para falar do mundo empresarial, de marketing. Show Business. Chamava Show Business, exatamente. Não existe, o Show Business continua, né? Hoje é uma apresentadora, mas ele começou, aí ele percebeu que as pessoas falavam assim, puxa, Marcelo, eu vi que você entrevistou o Tomás Naves, queria tanto conhecer ele. Aí, Tomás é um amigo querido, por isso que eu lembrei do nome. Claro. Então, assim, aí dessa conversa começou e ele então criou um primeiro evento, que foi um encontro em Comandatuba, onde ele levou os empresários para que eles pudessem fazer exatamente presencialmente esse networking. Ele conseguiu trazer grandes CEOs de empresa e aí ele começou, e dali eles falaram, por que não se cria um grupo empresarial? E aí surgiu o Lead. São líderes empresariais. Líderes empresariais. E aí o Lead começou a ter reuniões mensais, com almoço-debate, fóruns, e isso foi dando super certo. Depois, com o desenvolvimento do tempo, aí ele resolveu criar regionais. A gente é um sistema como se fosse uma franquia, mas temos uma representatividade, a gente segue o mesmo preceito do Lead, e a gente trabalha, hoje tem várias frentes abertas no Brasil, são mais de 25 frentes. São 25 leads. Leads. Fora do Brasil também? Fora do Brasil também. A gente tem vários, tem Portugal, tem o pessoal dos Estados Unidos, você tem Paraguai, e vários outros países que está se atuando. Isso cria também uma rede. Principalmente globalizou. E aí os estados são muito fortes, né? A gente tem estados mais fortes, onde isso permite com o empresário também. Às vezes ele, olha, eu estou indo para o sul, eu precisava de um contato. Então a gente também consegue estabelecer essa rede. O objetivo, de fato, é networking. É networking, é multissetorial, não é um segmento só. A gente tem empresas de todos os mais variados segmentos. Ele fica mais forte em cada estado de acordo com a vocação do estado, mas a ideia é essa, é trazer temas atuais que sejam de interesse do empresário, onde ele possa debater, conhecer, trazer conhecimento. A gente aproxima a iniciativa privada do poder público também, com temas que são relevantes e que o empresário quer ouvir. Ele, às vezes, precisa de um contato com o governo do estado, às vezes com o poder federal, às vezes ele quer falar com o município, e a gente procura trazer. Agora mesmo nós vamos fazer um evento com o novo secretariado, né, dessa nova fase do nosso governo do estado, trazendo exatamente para o empresário o que é o planejamento dos próximos 4 anos. A gente junta essa iniciativa privada com o poder público. E trazemos também histórias de empresários, histórias de sucesso, onde a gente pode compartilhar. Falamos muito de responsabilidade social, que eu acho que é um tema que está extremamente atual. Então, a gente procura trazer ações que estão sendo bem feitas e aquilo como um exemplo também para o empresário. É isso, os temas são bem variados. Nós temos um encontro cada mês e mais algumas outras ações que a gente realiza, menores e maiores. Os encontros acontecem, a gente tem uma ótima parceria com o Fairmont, que é o hotel. Nós realizamos os eventos lá é como se fosse a Casa Lead, os nossos associados, eles têm uma condição especial de trabalho lá, de ação, de acesso, o que é muito bom também, e realmente tem sido um trabalho bem bacana. Que legal, que legal. Eu tive o prazer e estive em alguns eventos do Lead com a sua presidência e com muita competência, é um evento que o mercado quer estar, os empresários querem estar, porque, de fato, como você bem disse, é um momento de muito networking. Realmente, ali você encontra os grandes players do mercado e você faz negócio e, evidentemente, evolui negócios para o Rio de Janeiro de uma forma exponencial, maravilhosa. Fui até contemplado com um prêmio, né, na época eu estava na Rio Tour, pelo Lead, com muito carinho, fiquei muito feliz. E para o meu currículo é uma grande homenagem ter esse reconhecimento desse grupo de empresários do Rio de Janeiro nos premiando um Lead Rio.
Andréia. O prêmio é exatamente até uma coisa interessante. A gente faz esse prêmio para valorizar as coisas positivas do Rio. Foi por isso, exatamente isso. Você fez um trabalho muito bacana à frente da Rio Tour e a gente faz uma votação, né? E leva, então, a essa premiação. Por exemplo, esse ano, agora, em 2022, nós premiamos o Roberto Carlos. Eu vi, maravilhoso. Porque ele é uma figura absolutamente carioca. Né? Ele é absolutamente a favor do Rio, ele nunca se mudou do Rio de Janeiro. Então, foi uma ideia muito boa que surgiu do nosso conselho empresarial para justamente trazê-lo em vida e homenageá-lo enquanto ele está entre nós. Ele nunca deixou de falar do Rio, de viver no Rio. E junto com ele outras figuras, né? Não só empresários também com bons investimentos e figuras do meio artístico ou de artista plástico. A gente traz para valorizar e para dar a conhecer obras, né, também, que levam a imagem do Rio. Sensacional. A gente tem que falar bem do Rio. É, né? Isso, falta pauta positiva. Né? E o que mais tem são atitudes e ações positivas. A gente tem que colocar isso na vitrine. E vocês têm feito um belíssimo trabalho. Vocês estão vendo imagens aí, enfim, desses eventos do Lead Rio, que a Andréa preside aqui no Rio de Janeiro, que são eventos, além de requintados, né? Não sei mas são eventos muito bem feitos, uma qualidade, às vezes café da manhã, almoço, palestras, debates, mas sempre de muito bom gosto, muito bem feito. E olha, lota, os empresários estão sempre buscando essas oportunidades para se conectarem. André, eu queria falar sobre negócios, até porque o nosso programa tem esse conceito de marketing e business. Como é que andam os negócios no Rio de Janeiro? Olha, a percepção geral tem sido de que o Rio está melhor, né? Eu acho que o Rio está sendo muito mais, tendo uma visibilidade positiva para investimento, tem demanda de empresários de outros estados a virem participar, que isso acontece também, a gente tem essa percepção, porque os outros leads, né, podem vir participar dos nossos eventos, então os filiados deles podem participar, e a gente tem tido cada vez uma demanda maior por conhecer esse mercado, por saber como está andando a economia do Rio, e eu acho que nesse momento há uma segurança até política, né, e uma segurança jurídica no Rio que está trazendo de volta o empresário. Eu acho que isso é muito positivo. Isso é muito importante, o empresário ter a percepção de que ele pode fazer negócio no Rio de Janeiro. Isso você vê pela participação governamental, quer dizer, o apoio do governador Cláudio Castro, que está investindo e apoiando esse retorno dos investidores para o Rio de Janeiro. Como é que você vê isso, essa participação? O secretariado dele é um secretariado forte, né? Ele acho que escolheu muito bem o grupo de pessoas e eles estão muito focados em trazer negócios, em captar negócios a partir como foi a questão da SEDAI, né? O que trouxe um fôlego para o Rio, tirou o Rio de Janeiro ainda está em recuperação, mas eu acho que o Rio está como andando, as coisas estão caminhando. Temos muito para fazer, né? Eu acho que tem muita coisa aqui para fazer. A percepção de falta de segurança ainda é um problema, continua, a gente não pode negar. Ele está investindo muito nisso, né? Está com investimento alto nisso, mas ainda é o que a gente mais escuta, né? Quando você sai do Rio, vai até mesmo a São Paulo, as pessoas ainda têm essa sensação, porque quando o noticiário fala de alguma coisa que acontece no Rio, geograficamente, não se sabe onde está acontecendo. Então as pessoas chegam a te ligar, exatamente, está tudo bem com você? Está tudo ótimo, mas acontece. Como toda grande cidade, existem problemas. Então eu acho que o Rio está caminhando numa situação de investimento, tem que se investir cada vez mais na melhoria da cidade, na limpeza, na educação das pessoas. Eu acho que isso aí vai ter que ser uma coisa muito importante, né? Acho que as pessoas têm que ter um amor ao Rio fundamental, né? Eu acho que o carioca tem que cuidar bem da sua cidade, tem um orgulho enorme, né? Uma cidade linda. Não existe no mundo nada parecido, né, com o Rio de Janeiro. A gente viaja, volta e tem aquela sensação incrível, né, da nossa cidade, do próprio estado, você está perto da montanha, a gente pode falar de turismo, né? Quer dizer, qual é o lugar que você está 1 hora da montanha maravilhosa, 1 hora de uma praia incrível, tem uma cidade com uma orla fantástica. Linda. Então, isso eu acho que cada vez mais a gente precisa valorizar, melhorar a qualidade dos serviços, né, aqui no Rio, e que as pessoas entendam isso para a gente poder crescer cada vez mais. Mas eu acredito no Rio. Você realmente é uma grande apoiadora, incentivadora e realmente leva nesses encontros esses grandes empresários e profissionais para debaterem a evolução do Rio de Janeiro. E a gente fala isso muito aqui, quer dizer, eu acho que o que falta fundamentalmente, apenas um comentário, é a conscientização de fato que o Rio de Janeiro é a nossa vitrine.
né? Quer dizer, a gente tem que ter essa importância, nós que eu digo todos, da mídia, dos empresários, a gente falava isso muito lá na época da Rio Tour. O que acontece no Rio reverbera de uma forma absurda no Brasil e no mundo, porque é a vitrine. Né? Se acontecer aqui, o mundo inteiro vai saber. Nada conta, mas se acontece no interior de alguma cidade ou de algum estado do Brasil, raramente vão saber. Mas no Rio pega uma proporção gigantesca. Andréa, nós temos o Rio, evidentemente, como estamos falando, um papel fundamental no PIB brasileiro, pelas suas indústrias, pelas suas produções, principalmente na indústria do petróleo, né? Quer dizer, que vem evoluindo, crescendo muito. Como é que você vê isso, quer dizer, essa evolução cada vez mais dessa indústria petrolífera, né? Ou petroleira, né? Como é que você vê isso? Esse mundo de óleo e gás está retornando, né? Teve um boom, aí depois deu uma caída e hoje está voltando, né? Tivemos um evento grande que foi a Feira de Petróleo e Gás, né? Óleo e Gás, ela foi incrível. Começou com vocês? Começou com a gente, mas hoje ela foi organizada até lá no centro, né, da cidade. Eles usaram o Porto Maravilha como uma nova locação, então está no comando do IBP, e eles fizeram um trabalho brilhante e tiveram uma adesão cada vez maior até de visitantes internacionais, o que é muito bom. É a volta dessa internacionalização do Rio de Janeiro. E eu acho que há um retorno dos empresários também, e eu acho que o setor de energia é um setor importantíssimo no Rio. É um setor que a gente está cada vez crescendo mais. A gente tem a sede da Eletrobras aqui no Rio, isso é fantástico. A sede da Petrobras está no Rio de Janeiro. Eu acho que são alavancas muito importantes, né, para o nosso Estado. E eu acho que o mercado começa a se mexer novamente, está caminhando. Tem muito trabalho sendo desenvolvido. E, basicamente, também a parte de infraestrutura e de logística, que é fundamental. As coisas não funcionam se não tem. Então, você tem o exemplo do Porto do Açu, que está com um trabalho espetacular. Eles estão crescendo cada vez mais, um investimento enorme e realmente criando uma possibilidade para o nosso Estado sensacional, de ser exatamente uma área de logística que o Rio precisa, né? Há uma demanda para que possa ter todo um crescimento. É uma cadeia, né? Eu acho que a gente tem tudo isso, está se movimentando, está crescendo, e a gente tem que acreditar cada vez mais que o cenário, né, político e econômico do Rio está propício para esse crescimento. E eu espero que o governo federal olhe, de fato, com muito bons olhos para essa vitrine, né? Quer dizer, que invista, que apoie nas suas atitudes, que a política, evidentemente, é importante, mas os lados adversários fiquem de fora, para que realmente a gente possa ter apoio, né? E, evidentemente, evoluir, porque o mundo espera isso do nosso Rio de Janeiro. Andréa, o João Dória, criador do LIDE, militou muito tempo, foi presidente da Embratur, né? Quer dizer, tem um carinho e um entendimento principal para a área do turismo, né? Tanto é que lá no governo de São Paulo colocou um grande amigo profissional, que é o Vinícius Lumertz, que foi ministro, para ser seu secretário de turismo, que é um cara mais do que exemplar na área. Eu queria te ouvir um pouquinho, eu sei que é um dos temas que o LIDE debate, até pela importância que o Rio de Janeiro tem nesse segmento, e até pelo Dória olhar muito bem, com muito bons olhos, o turismo. O turismo do nosso Rio de Janeiro, ele precisa despontar, né? Quer dizer, a indústria do petróleo, da energia e a indústria do turismo. Como é que vocês debatem isso? Como é que vocês veem isso nesses grupos empresariais? Pois é impressionante, por exemplo, a cidade está lotada nesse momento, né? A gente está em pleno verão, você passa, está com uma lotação, a ocupação dos hotéis está extremamente boa, mas ainda o número de visitantes anuais, comparado com outras cidades do mundo, ainda a gente não conseguiu chegar lá. Então, eu acho que precisa realmente um trabalho que vem sendo feito, né, pela Embratur, aqui no Rio pelo governo do Estado, pelo governo da Prefeitura também. Então, a Turigio, a Rio Tour estão trabalhando, acho que em conjunto, né, para que a gente melhore essa imagem e traga um turismo de alto nível. As pessoas têm que ter, principalmente, a percepção da segurança. Eu acho que isso é o grande ponto que o Rio precisa atingir. Esse é o ponto que mais... É o ponto que as pessoas mais temem no Rio de Janeiro quando a gente fala com visitantes nacionais e internacionais. Então, o Rio é uma porta de entrada, ainda é um sonho das pessoas conhecerem o Rio de Janeiro. É um desejo. O desejo é voltar para aquela época que a gente falava que era do Rio. A gente dizia, uau, Rio! Rio de Janeiro. Então, assim, acho que essa é a ideia. E a gente tem trabalhado, feito alguns fóruns de debates, falando sobre esse mercado do turismo, para que a gente possa, então, trazer novas frentes, novas possibilidades, novos investidores, mas eu acho que o Rio já teve um investimento em hotelaria
para a Zona Sul espetacular, né? Quer dizer, com as Olimpíadas a gente... Todas as grandes redes estão aqui. Todas as grandes redes estão aqui, você tem uma inovação, né? Eu acho que tem uns trabalhos muito bacanas que estão sendo feitos, por exemplo, o trabalho que a Orla Rio faz... Maravilhoso. Trouxe a gente aqui, maravilhoso. Ele é sensacional, ele está trabalhando, você hoje tem o prazer de poder sentar e comer bem olhando a melhor paisagem do Rio de Janeiro. Então, com um nível muito bom. Então, isso, quando o turista vem, ele fica impactado. Né? Então, eu acho que essa sensação de poder caminhar, de poder estar ao ar livre, que é algo que as pessoas querem, é muito boa. Acho que é muito importante. A gente teve esse momento pandemia que está passando, né? Mas eu acho que a indústria do turismo ela está se recuperando. Eu li agora que a ocupação para esse carnaval já está 100%. A hotelaria... E eu acho que a volta dos desfiles, o Rio tem muitas coisas importantes. Eu acho que também teve uma coisa bacana, que foi tentar manter o carnaval, apesar de ter havido problema de ter que ter sido adiado. Né? Eu acho que foi, lá o pessoal peitou, fez acontecer e foi um sucesso. E essa é a imagem do Rio, a imagem positiva, que eu acho que a gente precisa trabalhar. Nós estamos no nosso planejamento desse ano, 2 eventos para debater esse tema, trazendo exatamente personalidades e pessoas para que a gente possa fazer essa troca e melhorar cada vez mais o mercado. Mas eu acho que a gente hoje tem uma boa representatividade a nível estadual e municipal e a nível federal, então a gente tem uma boa entrada, dois cariocas, né? E que a gente precisa, então, cada vez mais valorizar o Rio de Janeiro. Mas eu acredito que a indústria do turismo é impressionante, é uma máquina, né? Ela mexe desde o pequeno negócio até o grande negócio, até a malha aérea, a hotelaria e o pequeno comércio, né? Então, acho que o turismo é uma grande solução para o Rio de Janeiro. A gente fala isso muito, eu acho que em todas as nossas edições, da importância desse segmento para o Rio de Janeiro. E o que eu sinto, Andréia, mais do que tudo que a gente vive, é a conscientização, de fato, de todos, quer dizer, principalmente das autoridades que administram orçamentos. Né? Quer dizer, o turismo, lamentavelmente, não estou falando da esfera federal, estadual e municipal, são sempre os piores orçamentos. É verdade. É impressionante. Né? Quer dizer, felizmente, eu falei isso até com o secretário Tutuca aqui, o Cláudio Castro, governador, tem olhado com mais carinho e atenção a nível de orçamentos. Tanto é que ele tem feito um trabalho muito interessante no Estado, com campanhas, com ações. Então é muito importante, já que nosso programa vai muito para as autoridades públicas, é retorno imediato o turismo. A gente fala isso muito. Quanto mais você investe, mais você tem retorno em diversas cadeias produtivas, quer dizer, desde um pequenininho, um artesão que vende, né, o seu trabalho para um turista, até uma grande companhia aérea que está trazendo convidados, visitantes para a nossa cidade. André, você sabe, até deixa eu fazer um comentário te interrompendo, o Cristo Redentor, a Fundação Getúlio Vargas fez um estudo recente impressionante. Os números são impressionantes. O turismo, para vir, eles agora estão denominados como Santuário do Cristo Redentor, eles estão fazendo um trabalho espetacular. Ele aumenta a permanência de um turista no Brasil ou no Rio de Janeiro de mais um dia, porque eles vão lá. Então, assim, é uma coisa que tem que ser super bem preservada, está sendo muito bem administrada. Nós temos o Padre Omar, né, à frente do santuário, que é uma pessoa maravilhosa, mas tem que pensar nisso. E a modernização do próprio Pão de Açúcar, do bondinho, transformando aquilo num parque. Então, isso, porque quando a gente pergunta para o carioca, quantas vezes o próprio carioca não volta, então ele agora vai ter atrações e atrativos para retornar. Isso é muito bacana. Eu acho que isso também está acontecendo na cidade, que vai trazendo uma repercussão internacional e vai trazendo mais visitantes. Sim. Eu fiquei muito impressionada com esses números do Cristo. Assim, realmente o número que gera, né, de negócios é fantástico. O carnaval vai deixar bilhões de reais aqui na economia do Rio de Janeiro. A gente precisa falar isso muito e sempre, porque enquanto a gente não tiver essa consciência, como grandes cidades do mundo entenderam que, de fato, o seu grande negócio é o turismo, não é porque a gente militou e a gente... Porque é negócio. Você vê Las Vegas. É negócio. Você vê Punta Cana, você vê Orlando, você vê até Buenos Aires, que foca muito no turismo, né, dos vinhos. O que fatura isso? E por que não o Rio? Então o Rio tem que ter, para a gente fechar esse assunto, evidentemente, os principais orçamentos, porque quanto mais turismo, quanto mais investimento, mais educação, mais saúde, mais estrutura, é da onde que vem o dinheiro rápido, né, e mais impostos. Enfim, a gente vai continuar falando disso aqui sempre, porque a gente acredita nesse negócio e eu não tenho dúvida que amanhã a gente está despontando aí e ocupando o lugar que merece.
Olha, eu queria dar um recado a todos que nos acompanham. O programa Marketing Business tem um oferecimento do Barra Grill, essa Barra Grill Steakhouse, essa casa fantástica de carnes do Rio de Janeiro, a melhor do Rio de Janeiro, que você pode lá não só saborear os melhores cortes, como também, evidentemente, o melhor serviço, as melhores saladas. Não deixe de visitar aí o nosso Barra Grill Steakhouse, que você tem uma condição especial como nosso convidado. E também você que queira anunciar aqui no programa, divulgar a sua marca, o seu produto, o seu serviço, para um mailing, para uma audiência extremamente qualificada, empresários, executivos, diretores de empresas, de marketing, autoridades, enfim, é uma gama de personalidades do mundo dos negócios, do marketing que acompanha o nosso programa. Está aqui o nosso e-mail, programa marketingbusiness@gmail.com. Não deixa de fazer contato que você vai ter um resultado surpreendente. Andréia, o Lead Rio é sinônimo de sucesso, né? Nos diversos temas que vocês abordam nesses encontros, e a repercussão sempre é muito positiva, né? A gente que pode estar presente, e quando não está, a repercussão que isso gera no mercado. Olha, foi falar disso no Lead. Quais são os setores que você enxerga aí pela sua acompanhamento, evidentemente, nos eventos? Quais são os setores, além do petróleo, da energia, do turismo, que estão despontando no Rio de Janeiro? A área toda de construção civil, a área toda de infraestrutura também são setores que estão crescendo. A energia, eu acho que é um setor que está gerando um grande investimento e, evidentemente, todo o mercado de inovação, né? Eu acho que o mercado de inovação é um mercado que a gente fala sempre sobre isso, procura trazer a velocidade desse mercado é espantosa, mas eu acho que todo mundo tem que estar conectado com isso. E tem no Rio de Janeiro um grande polo, né, de pequenas empresas e de empresas que já têm um grande porte, que empregam muito e que eu acho que também é um setor que aqui é muito importante. Tanto que já está se falando em fazer uma área no Porto Maravilha, né, que é o Maravale, já está se criando várias áreas aqui no Rio para isso. Então, eu acho que é um setor que a gente não pode se desconectar, que é exatamente de inovação. É indústria criativa, né? Indústria o Rio já criativa tem isso no DNA. Exatamente. Sem falar na parte toda de arte, a gente tem eventos espetaculares, como a Arte Rio, né, que é incrível, que eu acho que traz uma movimentação espetacular. E você tem hoje artistas no Rio de Janeiro que precisam ser valorizados. Eu acho que a cidade ela precisa cada vez mais isso e toda a parte cultural, né? Eu acho que programas como a Bienal do Livro têm que ser extremamente valorizados, porque é o autor, né? Eu acho que ele tem que estar cada vez mais próximo do seu público. Quantas pessoas circulam na Bienal do Rio? Olha, é impressionante. Acho que nas últimas edições chegam a circular umas 25 mil, 30 mil pessoas. É incrível. Porque para o mercado que é uma coisa só, que é diferente do mercado de show, né? Quer dizer, quando você faz um Rock in Rio, aí você tem um mercado incrível. E a indústria do entretenimento... Impressionante, né? Os números do Rock in Rio, e que orgulho, né? Você ir visitar um evento daquele onde tudo funciona na nossa cidade, que ele traz gente do mundo todo para cá, é impressionante. Então, acho que o Rio tem essa coisa, além de você estar vendo um evento espetacular, você está num cenário impressionante. Clima gostoso, tudo é gostoso. Exatamente. A gente debateu isso muito e, lamentavelmente, não andamos como gostaríamos. E eu falo isso muito com o Roberto Medina, tem que ter Rock in Rio todo mês. Porque é um clima tão gostoso na cidade. Tão incrível, né? É um clima tão favorável, ameno. E a gente desenvolveu lá, quer dizer, o Rio de janeiro a janeiro, né, esse projeto era incrível, maravilhoso. Maravilhoso, que é transformar de fato nessa cidade a capital do entretenimento de janeiro a janeiro, né, com Rock in Rio, com Arte Rio, com Carnaval, mas de uma forma ampla e com o selo da Fundação Getúlio Vargas. Foi feito um estudo, $1 investido em cada projeto, em cada evento, volta 4 em retorno de impostos. Impressionante. Tem mais uma vez aí a consciência desse negócio que é fundamental. Andréia, fala de marketing, já que você também conhece bem do assunto, formada em marketing pela PUC. Falta marketing para o Rio? Acho que sim. Acho que a gente precisa pensar nisso. Eu acho que falta pensamento positivo, né? O marketing que leve as pessoas a acreditarem no nosso... Nós temos um produto incrível, né? Mas eu acho que está faltando exatamente as pessoas acreditarem mais nesse produto e se vender o Rio de uma forma melhor para o próprio Rio de Janeiro. Aqui é desde a pequena coisa, de você cuidar. Se você cuidar do seu espaço, seu quadrado. Cada um do seu quadrado cuidando, a gente chega longe, né? Mas a gente tem que... A coisa do carioca, ele tem que falar bem do Rio. Esse é o marketing que eu acho que falta. Nós precisamos falar bem do Rio de Janeiro. Né? Isso é eu acho que é fundamental. Porque a gente, às vezes, fica
influenciado pela própria mídia, né? É difícil você... Contamina. É difícil, contamina. Você ouve notícias ruins, porque às vezes uma notícia que é pequena, ela se transforma em uma coisa imensa. E eu acho que isso contamina. Então, talvez, eu acho que esse é um marketing importante. E eu acho que a gente precisa investir muito em educação, né? Aí é uma coisa como um todo, acho que é para mudar esse conceito e as pessoas entenderem um pouco melhor que produto maravilhoso é esse que nós temos nas nossas mãos. É, né? impressionante. Então, é trabalhar essa agenda positiva, que é o que a gente tenta fazer no LEAD. É uma agenda positiva. Vamos mostrar as coisas boas, porque tem tanta coisa boa acontecendo. Vamos procurar ter um espaço na mídia e na vida das pessoas e para a gente virar esse jogo, porque aí eu acho que a gente já passou um momento tão complicado que ficou todo mundo meio para baixo, as pessoas ficaram mais introspectivas, né, menos felizes. O carioca é um povo extremamente feliz, alegre, que gosta de compartilhar, é receptivo. Isso é o que eu mais escuto quando vem um visitante, principalmente estrangeiro, com a receptividade que ele tem aqui. É único. É único, isso não tem igual. Então, eu acho que falta esse marketing, mas aí precisa ter o suporte, que é exatamente a percepção da segurança, a infraestrutura está funcionando, os serviços públicos, né, que atingem a comunidade estarem funcionando. Então, eu acho que é um trabalho enorme para fazer, mas acho que a gente vai caminhando. É isso né? aí, vamos trabalhando, vamos cada vez mais tocando no assunto, no tema. Eu lembro muito que foi muito feliz um publicitário que fez um trabalho na época da Rio Tour, que é tão óbvio. Você falou agora do sorriso, me lembrou o Sérgio de Paula, pedi para ele criar uma marca do Rio, e ele foi muito simples. A marca do Rio é Rio, de sorrir. Né? Já está no nome, Rio, de sorrir. Quer dizer, mais óbvio do que isso não existe. Que ótimo, é maravilhoso, é maravilhoso. Né? O Rio tem o que ninguém tem. Já é o sorriso espontâneo no seu nome e na sua característica. Quais são os projetos futuros do LEAD Rio que você já está trabalhando, vislumbrando? O que você está imaginando para frente? Bom, nós temos vários eventos esse ano, a gente tem um encontro mensal. Né? Todo mês? Todo mês tem um encontro com os empresários, onde a gente já vai exatamente abordar esses temas. Nós temos um conselho empresarial onde a gente discute a agenda do ano, mas evidentemente o tema turismo está no nosso projeto, a energia está no nosso projeto, a gente vai falar um pouco do relacionamento com jurídico, que também interessa para o empresário. Às vezes ele precisa estar mais próximo do Ministério Público, estar mais próximo dos tribunais, porque muitas vezes o trabalho dele fica um pouco impactado por essas... Às vezes pelo desconhecimento, dúvida, né, até dos canais que existem, né, da distância. Então a gente procura fazer sempre essa aproximação entre o poder público e o empresariado. E, além disso, a gente tem o outro braço, que é o LEAD Futuro, onde a gente discute com empreendedores, são jovens empresários empreendedores, onde eu trago muito mentorias. Muito legal. É muito legal. Você traz um empresário para contar um pouco da história dele, para falar... para os estudantes. Exatamente, para contar um pouco da trajetória e para também haver entre eles uma troca. Porque muitas vezes você está começando um negócio e você precisa, às vezes, de algum input, né? Você não tem ainda a condição de contratar uma consultoria e, às vezes, uma consultoria espontânea, ela funciona extremamente bem. E esses empresários são os futuros possíveis filiados do LEAD, onde a gente vai fazer um crescimento. E tem coisas muito interessantes, principalmente no mercado de alimentos, né, aqui no Rio, na área de alimentação, tem muita gente bacana, na área toda de comércio, né, você tem coisas espetaculares aqui no Rio, e muito na área de inovação. Então, temos muitos empresários dessa área. E nós temos o outro braço, que é o LEAD Mulher, onde a gente tem um grupo de mulheres onde a gente debate sem aquele excesso de feminismo, mas troca experiências. Né? Eu acho que sempre tomando um certo cuidado para não ser aquela coisa de meio... até acho que as mulheres trocam as suas experiências, o seu sucesso nas empresas, o seu sucesso nos seus negócios. Isso dá muita força, é o empoderamento das mulheres. E eu acho isso aqui é muito bacana, para ter que cada vez ter um crescimento maior. Né? Cada vez mais as mulheres estão ocupando... merecidamente, todos iguais. Eu acho que tem que realmente deixar isso claro. O papel da mulher no mundo empresarial é fundamental. Está aí um exemplo na minha frente, que é você, o teu destaque, a tua competência, o que você já fez, o que você vem fazendo, com muita determinação, com muita seriedade. E tanto é que o LEAD Rio está aí já há anos, só crescendo, só evoluindo. Eu queria te fazer uma sugestão. Você acabou de falar dessa pauta positiva. Por que não fazer um LEAD com a imprensa?
né? Você Reunir deu os uma grandes ideia jornalistas. bem interessante. Não é? Com jornalistas. Me surgiu isso aqui agora. Né? Com os grandes jornalistas que pautam o Rio de Janeiro. Olha aqui, gente. Espera aí. Vamos parar de... Tudo bem, tem que retratar, mas bota um pouquinho na balança também coisas boas, né? Eu acho que seria uma boa pauta, não? Eu acho interessante, interessante. É uma pauta... É um desafio. É um desafio, mas a ideia é muito boa. Eu acho que é um super desafio. Até porque com certeza. faz parte, né, evidentemente, desse e a gente negócio. sempre recebe um grupo de jornalistas que acompanham os nossos projetos, nossos eventos. É sempre importante o jornalista estar junto, né? Mas eu acho que essa ideia de falar do marketing do Rio eles querem, e da divulgação. Eles querem coisas boas também. Então, ainda mais agora com a agilidade do online, eles querem sempre os furos, querem sempre... Falta hoje conteúdo, né? Hoje está tudo muito rápido. Andréia, a gente tem um foco também muito direcionado para os estudantes, né? Quer dizer, o programa tem esse objetivo também, como você bem disse, preparar essa garotada que está começando aí no seu primeiro trabalho, no seu primeiro estágio, no seu primeiro emprego. Eu queria que você deixasse uma mensagem para eles, quer dizer, você que é formada, que tem toda essa cultura e esse lado acadêmico muito importante. O que eles precisam se preparar, se atentar para amanhã vislumbrar ser uma Andréa Repsold? Como é que você vê isso? Obrigada aí pelos seus comentários. Mas eu acho que, fundamentalmente, o que pautou a minha vida foi não perder nenhum tipo de oportunidade. Eu acho que as oportunidades que surgiam de trabalho, de conhecimento, eu agarrei todas elas. E agarrei da melhor forma possível. O que eu acho que eu sempre falo para as pessoas é faz bem feito. Porque eu acho terrível você... Digamos que você aceita um trabalho, aí depois você começa, mas eu não estou ganhando bem. Meu Deus, você aceitou aquele trabalho. Você aceitou aquele desafio. Então, be the best, né? Seja o melhor naquilo que você está fazendo, porque aquilo vai te abrir novas portas. E procura conhecer e estudar. Porque você precisa conhecer o trabalho que você está fazendo, você precisa conhecer com que pessoas você está lidando. Então, se aprofundar em cada um dos assuntos. E estudar. Eu acho que a gente não pode parar de estudar nunca, a gente não pode parar de ler nunca, não pode parar de estar se atualizando. Até hoje em dia é uma loucura, né? Eu brinco que a gente não dá tempo. Impressionante. Não dá tempo. É 25 horas por dia com informação nova, mas precisa focar, né? Quer dizer, eu acho que ler também é uma coisa fundamental, porque a gente acaba perdendo esse hábito, né? Que é porque a velocidade não permite, mas você precisa ler, né? Eu acho que você tem que ler o livro até o final, bom ou ruim, você tem que ler a página até o final, porque a vida te demanda com tanta velocidade que isso eu acho que é um dos assuntos que eu acho que as pessoas precisam prestar atenção, do começo, meio e fim, né, dos objetivos e do foco, porque a gente está muito desfocado, você não consegue focar 1000 coisas. Então, acho que basicamente é falar para as pessoas isso, abracem as suas oportunidades, o momento é de estudar, seja um excelente estudante, começou em um trabalho, faça muito bem feito esse trabalho e não se arrepende de ter entrado, porque alguma coisa boa vai sair dali. Né? Tudo tem uma razão de ser para você estar naquilo, e alguma coisa positiva vai sair daquele trabalho, mesmo que seja uma experiência péssima, você vai aprender para uma próxima etapa da sua vida. Eu acho que é isso aí, exatamente. São etapas e você vai acumulando aquela experiência e vai vivendo melhor. Isso eu acho muito bom. Que bom. Andréia, a gente está quase chegando ao nosso final. Eu queria que você, se eu não falei algum assunto que você queira revelar ou expor, os projetos da Andréia, como é que você está pensando para frente, o que você vislumbra ainda mais aí para o sucesso do Rio de Janeiro. As câmeras aí estão à sua disposição. Deixe o seu recado, deixe a sua mensagem. Como grande empresária. Imagina. Eu tenho a minha empresa, né, de organização de eventos corporativos, eu mantenho esse trabalho, é um trabalho que me dá muito prazer, porque a gente trabalha exatamente na essência da empresa, a gente pega um problema... Qual o seu contato? Alguém que queira contactar a Andréia, como é que faz? Perfeito. O meu e-mail é andreia.repsold@repsold.com.br. Andréia com I. Andréia com I. Tá aí, tá aí escrito. Repete pra gente. andreia.repsold@repsold.com.br. Perfeitamente. Bom? Então é exatamente isso. A gente pode trabalhar, às vezes a gente pega um problema, faz um planejamento e trabalha em conjunto para trazer uma solução. Isso é uma coisa que é um desafio que eu gosto muito de realizar. E além disso, eu acho que o LEAD tem uma missão muito importante no Rio, então eu gosto muito de estar à frente, eu tenho muito orgulho desse trabalho e do patamar que a gente atingiu. Né? Eu acho que de ser respeitado, de ser reconhecido, a gente poder estar trazendo cada vez mais empresários para virem falar, debater, conhecer, e isso eu acho muito positivo. Que bom, né? Que bom. Você tem um papel fundamental, você é craque,
e realmente o Rio precisa muito dessas suas articulações, não só na área de produção, que é fundamental até pelo teu histórico, da FAGA e da GL, mas fundamentalmente dessa tua relação com esse mundo empresarial, que é fundamental nessas conexões para que o Rio tenha mais investimentos, mais negócios, mais recursos e que só venha a crescer. Eu queria te presentear com o meu livro, olha que maravilha. Evoluir é Sua Marca, sensacional, que eu escrevi na pandemia, contando um pouquinho da minha história profissional, evidentemente, de mais de 1.500 eventos, mas fundamentalmente focado na questão da evolução profissional. Né? Até porque, por isso que a gente fala evoluir a sua marca, porque somos uma marca. Nós somos uma marca. Antes de vendermos a nossa empresa, a gente vende a nossa marca pessoal. Né? Estamos aqui para evoluir. E você é uma marca pessoal do mercado e você tem uma história de evolução muito grande, então eu acho que é mais do que oportuno esse livro. Eu vou querer vir aqui toda semana, porque eu estou saindo daqui com a minha autoestima. Não, absolutamente. Espetáculo essa nossa conversa. Mas olha, muito bom, vou ler com muito prazer e vou comentar com você depois da leitura. Eu acho excelente, eu acho ótimo que você tenha aproveitado o momento de pandemia para poder colocar no papel, né? Porque isso é muito bom, né? Eu acho que compartilhar todo o seu conhecimento que você adquiriu ao longo desses anos todos, né? Trabalhando na mesma área que eu, dos eventos corporativos, depois focado na área de turismo, eu acho que vai ser sensacional. É uma história muito legal. Super obrigada. A gente tem sempre que está lendo, eu sempre divido a minha leitura um pouquinho de romance e algumas coisas mais focadas na nossa área, né? Então a gente tem que fazer esse mix para não parar de pensar, né? Te agradeço. Quero te agradecer imensamente. Eu procurei cravar o nosso tempo hoje, até porque seja um programa com conteúdo, evidentemente, mas bom para todos. Queria muito te agradecer. Fiquei faltando alguma coisa? Não, foi maravilhoso. Eu que não quero ir embora daqui, porque eu estou me achando... Eu queria demais te agradecer pela tua vinda, sei da tua agenda ocupadíssima, mas eu queria levar ao meu público e do programa, evidentemente, um pouco da experiência da Andrea Repsold, que tem uma história fabulosa e hoje preside o Lead Rio, que é uma grande organização dos maiores empresários, debatendo temas e fazendo com que o Rio evolua. Mande um abraço para o meu amigo querido João Dória. Com certeza. Está fazendo falta. Quero que ele venha para o mercado cada vez mais, que ele é muito competente. Está de volta aí no mercado. Volta com tudo, que ele é o cara, é fera, e tem um carinho muito grande pelo Rio de Janeiro. Olha, meu muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam com o programa Marketing Business, com o oferecimento do Barra Grill Steakhouse, nesse papo maravilhoso com a Andrea Repsold, presidente do Lead Rio. Forte abraço a todos vocês. Tchau.